Bom dia, pessoal. Graça e paz. Nessa manhã de segunda-feira, estou aqui, nesse momento, trazendo logo em breve uma reflexão da Palavra de Deus. Mas, a princípio, eu irei, além de orar, louvar um hino antes de trazer a reflexão, antes de trazer a mensagem bíblica. Quero deixar aqui registrado que a reflexão estará sendo lida em Mateus, capítulo 26, verso de número 47. E tem por título Jesus é preso, né? Que diz assim: Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocará imediatamente à minha disposição mais de 12 legião de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma. As coisas deveriam acontecer desta forma. Querido e eterno Senhor Jesus Cristo, quero nesse momento de oração agradecer a Ti pela vida, pelo fôlego de vida, pelo ar, pelo oxigênio. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui pelo qual estou a orar. Não tem ninguém, estás vendo, Pai? Ninguém ao meu lado, orando junto comigo. Não tem nenhuma pessoa. Mas eu sei que no mundo inteiro há alguém em seus lares, nas igrejas, nas congregações onde congregam, disponíveis a orar. Eu sei que não só tem eu, pois a Tua palavra me diz assim. Assim está escrito, Senhor. Quando o profeta achava que só tinha ele era o único que estava vivo e que poderia ser morto, Tu falaste, Deus, para ele: ainda tem outros que estão escondidos. Isso prova que eu não estou sozinho aqui orando. Existem milhares, bilhões de pessoas, cristãos, que se curvam diante de Ti, Deus, e estão a orar, estão orando. A igreja em
todos os países, ou posso dizer, nos 4 continentes, há pessoas que estão orando, assim como eu estou orando aqui. Mas o motivo da oração, Deus, é se preparar. Porque assim como foi trazido a mensagem ontem, no domingo, a mensagem sobre a alerta, sobre a oração, isso me chamou a atenção, isso me faz entender que tu estás, Deus, me chamando a atenção a orar, me trazendo o respaldo da oração que é importante para nós que somos cristãos. Olha, Deus, muitas dificuldades nós passamos, mas mediante essa caminhada tão longa, a qual estou passando por ela, vejo pessoas ricas, pessoas pobres e pessoas miseráveis. Pessoas ricas que nem precisam de orar, aparentemente, claro. Pessoas milionárias, extraordinariamente ricas, poderosas, aonde, meu Deus, elas têm até caviar para comer, se ela quiser ou se ela gostar. Elas têm as melhores comidas postas em suas mesas. Comidas dignas de até reis comerem. Mas tem também aquelas que estão lutando ainda para obter esse alimento. E quando recebe, só dá mesmo para ela comprar o alimento para sobreviver aqui neste mundo. E por que não dizer aquelas que estão num sentido miserável da vida, onde estão indo para o lixo para comer do lixo aquilo que está no lixo agora, neste momento. Lamento, Deus, fico triste, porque também há as escolhas entre muitos. Mas Tu conheces o coração de cada um e sabe quais são os seus propósitos. Tu sonda os rins, sonda o coração e esquadreia os rins, como está escrito em Tua palavra. Então eis aqui a minha oração, Pai, em prol dessas pessoas, que entre elas está a própria minha pessoa, que precisa orar, precisa Te buscar. Que independente de ter dinheiro, ter riqueza ou ser pobre, a oração, ela é convocados, todos nós somos convocados, independente de nosso grau de estudos, de nosso grau de poder social, todos precisam orar. Como orar é falar contigo, Deus, é justamente uma parte tão interessante que me chama a atenção. Nunca deixou de me chamar a atenção. Porque como um homem tão nobre, tão poderoso, tão grande, que criou os céus e a terra, precisa de ouvir sempre homens que estão lá no lixo, catando lixo para sobreviver. E tu a ouve, tu o ouve a essas pessoas. Tu ouve dos mais miseráveis dos homens que estão aqui na terra sofrendo, sem ter as condições financeiras, pelo menos para comer, como ouve aqueles que estão no poder e que têm ou disponibilizou-se a falar contigo. É como está escrito, a tua palavra nos ensina que orar é falar com Deus. Então, Deus, eu quero Te agradecer por me permitir chegar a falar contigo. Quando eu não tenho condição de falar com pessoas poderosas, pessoas que estão no auge da vida, cheias de poder aquisitivo, pessoas que estão no alto escalão da política,
não me dão essa oportunidade de eu chegar e orar ou falar com elas, mas tu, o dono de tudo e de todos, que manda nesses e que manda em tudo que tu tens aqui na terra. E tu ouve a minha oração. Então eu quero te agradecer, Deus, por ouvir as minhas orações. Grato sou a ti, Deus. Apresento-lhe, Deus, nesse momento os meus filhos, o Jonathan, o Samuel e a minha esposa Silvânia. E tu sabes, Deus, o coração de todos eles. Tu sonda os seus corações e esquadreia os seus rins. Tu sabes, Senhor, quais são as intenções do coração de cada um deles, assim como sabes a intenção do meu coração. Meus lábios, a verdade que sai dos meus lábios e a verdade que sai dos lábios de cada um. Quem são verdadeiros ou quem são mentirosos? Tu conheces a todos, meu Deus. Se eu falo a mentira ou se eu falo a verdade. Se eu quero o bem ou se eu quero o mal. Então eu apresento os meus filhos, apresento a minha esposa, apresento esse lar a ti. Apresento, Deus, a minha esposa Silvânia, que está lá no trabalho, como professora, trabalhando, no qual tem também as suas dificuldades, os seus problemas, que tem que ser resolvido em sala de aula. Apresento os seus alunos, meu Deus, todos eles, todos os alunos, meu Deus, aqueles que estão dando trabalho, aqueles que estão com dificuldade, com as seus conflitos familiares, dos quais a minha esposa não a pode resolver, mas aqui estou apresentando para que tu trabalhes na vida dessas crianças, dos familiares dessas crianças e dos professores dessas crianças, na direção dessa escola e tudo demais que precisa de ajuda. Apresento a comunidade Milagres, onde está esse presente momento, esse silêncio menor, que é um silêncio que me ajuda a orar, me ajuda a falar contigo. Aonde tu estás vendo, Deus, que eu não estou gritando, não estou uivando, não estou berrando, não, estou simplesmente conversando contigo, Deus. Apresento aquela congregação a qual o meu pastor tem seus planos para com ela e do qual também tive alguns pensamentos em relação a passar ela para frente, mas eu não sei. Não sei, eu dei um conselho, mas se está ali algo que pode ou queres fazer ou há de fazer, seja continuar como está, ou seja, mudar de situação. Porque, Senhor, se tem um templo vazio, não serve de nada. Não serve de nada. Um templo sem pessoas não serve de nada. Um templo onde não tem gente que estão indo orar e se converter ao Evangelho não serve de nada. Mas um templo onde tem alguém cuidando, zelando e onde também faz as suas reuniões, seus encontros religiosos dentro do sentido cristão, dentro do sentido da tua palavra, sim, tem realmente uma função muito importante dentro de uma comunidade. Então está aí essa congregação, te apresento e peço que o Senhor faça de conforme o teu querer, por intermédio do pastor Silvio e toda a comissão pastoral. Concedente a minha pessoa, Deus, como uma pessoa que tem responsabilidade de orar, buscar a Ti e transmitir a Tua palavra, eu peço, aviva-me.
Eu peço que faça em mim a tua vontade, ó Deus. Por favor. Eu não te peço luta, não te peço batalha, não te peço briga. Eu não estou dizendo que eu quero lutar, brigar com alguém. Eu não sei as minhas capacidades, não sei as minhas condições físicas de suportar perseguições, lutas, batalhas, calúnias, sei lá o que pode se haver lá na frente. Mas estou aqui orando, Deus, e pedindo a Ti que faça em mim a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa. E assim como desejo que Tu faça a Tua vontade, também eu tenho que me expressar diante de Ti nesta oração. Que eu estou permitindo, Deus, que Tu faças a Tua vontade por intermédio da minha palavra, que está sendo explícita, está sendo verbalizada diante da Tua presença. Que Teu Santo Espírito me use de verdade. E que tudo que é ruim, tudo que é mal, que estiver em mim, ou que está em mim, tira. Por favor, Deus. Não deixe eu ser destruído e ser alvo de gargalhada do inimigo por fraquejar, por pecar, por permitir ele fazer o que quiser da minha vida. Por favor. Nem para comigo, nem para com a minha família. Te agradeço por assim ouvir as minhas orações. Amém. Glórias a Deus. Louvamos ao Senhor. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte, esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Meus queridos, aqui vemos, por intermédio das Escrituras, um histórico terrível, aonde está atrelado aqui toda a situação pela qual Jesus ele se permitiu passar.
Jesus se permitiu passar. Mas por que Jesus não enviou ou pediu ao Pai o anjo como ele pediu? Ele mesmo fala em sua palavra que ele podia pedir legiões de anjos para o defendê-lo, para o proteger. Porque não era o sentido. Não fazia sentido Jesus ter pedido para que os anjos o defendessem e o protegessem. Se ele não concordou com o homem que estava ao seu lado, o discípulo que estava ao seu lado, ter cortado uma parte da orelha do soldado, pegando-o, colocando de volta e dizendo: quem com fio da espada fere, com fio da espada será ferido. Jesus passou para nós que o nosso ministério aqui neste mundo não é pedir a anjos ou aos anjos ou ao Pai que mande anjos para nos proteger de multidões que querem nos perseguir ou estão nos perseguindo, nos caluniando, mentindo contra nós, nos vendendo, como Jesus próprio foi vendido pelo Judas Iscariote. Mas sim, fomos chamados para cumprir a nossa missão. Jesus cumpriu a sua missão. E veja que até antes dele ser preso, Jesus não foi pego por ninguém. Enquanto os sacerdotes se reuniam para tentar prender Jesus no tempo que eles queriam, não conseguiram. Mas no tempo de Deus fora cumprido aquilo que era para ser cumprido. Então, meus queridos, vamos refletir bem sobre a responsabilidade que temos aqui neste mundo de transmitir a palavra de Deus e que as perseguições virão. Isso é uma mostra para que nós entendamos que não devemos se preocupar com as perseguições, com quem vende-nos, mas se preocupar em ter uma vida pautada diante de Deus. Jesus, ele teve uma vida de oração. Jesus orou. Jesus buscou estar com o Pai e cumprir com os seus deveres, dos quais o Pai lhe enviou para tal missão. Então vamos lá. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas. Judas, chegando até Jesus, e veja que vinha uma multidão armada de espadas e paus. Para quê? Para pegar Jesus. Para pôr as mãos no Filho de Deus. E veja mais adiante o que é que diz: enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. De quem foi enviados? Chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Aqueles que deveriam estar ao lado de Cristo Jesus. Aqueles que transmitiam a lei, que ensinavam a lei, foi entre os quais queria ver Jesus preso por discordar das suas pregações, por discordar de sua fala ou do seu testemunho de que ele era o Filho de Deus. Pois para eles aquilo era uma blasfêmia. Versículo 48 nos diz:
o traidor havia combinado um sinal com eles. O traidor, o próprio Judas Iscariotes, tinha combinado como era que ia ser, o que ele ia fazer para apontar, para mostrar quem era Jesus. Dizendo-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Salve, mestre, e o beijou. O beijo da traição. O beijo da traição, do qual ficou registrado nas Escrituras até hoje, mostrando que Jesus tinha que passar por aqueles processos, por aqueles procedimentos para que cumprisse as Escrituras Sagradas. Então, meus queridos, o que eu trago é que, aqui a palavra, que devemos orar, assim como está escrito em Lucas: vigiai e orai para que não caia em tentação. Vigiar e orar. Precisamos estar vigilantes e precisamos orar, porque é por intermédio da oração que falamos das nossas angústias para Deus, as nossas tristezas, as nossas dores, e o Senhor fortalecerá, nos deixará fortes o suficiente para resistir a esses ataques, que, sendo ele antes do previsto, Deus nos protegerá. E os que virá dentro do previsto, Deus nos fortalecerá para resistirmos e vencermos essas investidas para cumprimento da palavra de Deus. Que possamos ou continuemos orando, você, eu, nós, porque nós precisamos de Deus para passar por este mundo que é tão cruel e sem perdão. Mas Deus, Ele é misericordioso e perdoador e quer nos perdoar, quer te perdoar e quer que venhamos ter a consciência do que estamos fazendo ou falando ou transmitindo, para que o povo entenda e aprenda certo. Deus o abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.